Oi, pessoal. Esse vídeo ele é um recorte de uma resolução maior da FUVEST 2024, primeira fase. Se você quiser ver os 11 exercícios, quiser ver mais questões desse tema, dessa questão específica, questões da FUVEST, diversas questões ordenadas por assunto, todos os links estão na descrição. Vamos para a resolução do exercício? Questões de química para a gente. Questão 29, prova V, FUVEST 2024, primeira fase. Fogareiros abastecidos com pequenos botijões de gás são equipamentos corriqueiros em trilhas escaladas de duração prolongada, para possibilitar o cozimento de alimentos. Então, fogareiro na trilha é normal. Em geral, esses botijões são abastecidos com propano, isobutano ou N-octano. A tabela mostra a temperatura de ebulição e o calor liberado na combustão desses três gases à pressão atmosférica. Então, propano, isobutano, N-butano, temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? Temperatura que sai do líquido vai para o gás, né? É a transição de fase líquido-gás, e calor liberado em quilocaloria por metro quadrado da substância na fase gasosa. Então, na fase gasosa, ela libera essa energia aqui quando queima. Com base nessas informações, qual seria o gás indicado para utilização em ambiente com temperatura típica de -6? Então, o lugar está em -6, considerando a viabilidade e o consumo de gás necessário para preparo de alimentos. Então, gás mais indicado a -6. Então, aqui, pessoal, -6, você tem que ver qual desses combustíveis ainda está gasoso. Por quê? Porque você queima ele na fase gasosa. Então, se o seu combustível queima, né, ali no fogareiro como gás, se a -6 ele não estiver gás, ele estiver líquido, estiver sólido, zoou. E aí, como que você descobre se ele está líquido ou se ele está gás? A partir da temperatura de ebulição. Química básica, química geral, é um clássico isso daqui. Tabela com temperatura de fusão e ebulição e descobrir o estado físico. Como que a gente faz isso? A gente faz aqui um sentido, você pode fazer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu fiz nesse sentido aqui. Então, aquecendo para a esquerda. Temperaturas menores que a temperatura de ebulição, a substância vai estar no estado líquido. Então, por exemplo, propano em -500. Propano em -500, né? Porque a temperatura de ebulição é essa daqui. Se a temperatura de -500 está na esquerda, o propano vai estar líquido. Propano na temperatura de 50 graus Celsius, 30 graus Celsius, é a temperatura que a gente está agora. Propano a 30 graus Celsius é uma temperatura maior que a temperatura de ebulição, vai estar gás. Então você faz aqueci para a esquerda, abaixo da temperatura de ebulição líquido, acima gás. Fez esse esqueminha, aí você vem com a temperatura que ele te falou e coloca para identificar. Então a gente tem aqui propano a -6. Então -6 é maior ou menor que -42? Então é -50, -42, -20, -6. Então -6 é maior que -42, então o propano ele estaria gasoso, porque -6, ó, tá nesse lado aqui, tá vermelho, tá na mesma cor. Então -6 é maior que a temperatura de ebulição, estaria gasoso. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu li aqui, né? Propano, por estar a temperatura de -6, então, considerando a viabilidade de consumo, qual seria utilizado? Então, propano, por estar líquido a -6, isobutano, por estar gasoso a -6, N-butano, por estar gasoso a -6. Então, a gente tem que descobrir o estado físico dos três, tudo bem? E depois, dentre as substâncias líquidas nessa temperatura, a sua combustão fornecer mais calor, fornecer menos calor. Então, depois a gente vê essa parte do calor. Então, vamos achar o estado físico dos três. Então, propano, -6, maior que -42, está gasoso. Isobutano, -6 é maior, -6 graus Celsius é maior do que -12 graus Celsius. Então, isobutano está gasoso. N-butano, -6 é menor do que -1. Então, por exemplo, é -50, -10, -6, -1, 0, 10. Então, -6 é menor. Então, na temperatura de -6, o N-butano está líquido. A gente não poderia usar o gás N-butano, que é o gás de cozinha normalmente que a gente usa no fogão, né? É butano que a gente usa, porque ele estaria líquido. Bem? Então vamos aqui para as questões, né? Então, considerando a viabilidade e o consumo do gás necessário para o preparo, qual seria o gás mais indicado? Propano? Sim, eu posso usar propano e isobutano. Propano por estar líquido a -6? Não, o propano não está líquido, ele está gasoso, tudo bem? Isobutano? Sim, poderia usar isobutano. Por estar gasoso? Sim, isobutano está gasoso.
Poderia usar o N-butano? Não. Por estar gasoso? Também não. Ele não está gasoso, ele está líquido. Então, não posso usar o N-butano por estar líquido. N-butano? Não. Por quê? Porque ele está líquido. Então, é exatamente por isso que eu não posso usar. Não posso usar o N-butano. Posso usar o isobutano, né? Que é o segundo aqui da nossa tabela? Sim. Por estar gasoso? Sim. Então, a gente fica entre o B e o E. Agora eu vou usar o isobutano por estar gasoso e dentre as substâncias gasosas, né? Dentre as substâncias gasosas, sua combustão fornece mais calor por volume de gás. Então, propano libera 5.000 quilocalorias por metro cúbico e o isobutano libera 8.200, né? Aproximadamente, quilocalorias por metro cúbico. Então, sim, ele libera mais calor por volume, ele libera mais energia no mesmo volume. Ele está gasoso nessa condição de trilha de -6 e ele libera mais energia pelo mesmo volume. Então o botijãozinho que eu estou levando, ele vai, eu vou conseguir com menos gás preparar o mesmo alimento ali. Eu faço uma chaminha menor, essa chama menor consumindo o isobutano fornece mais energia do que uma chama ali maior com propano, porque ela libera menos energia. Então, isobutano, porque dentre as substâncias da temperatura mencionada libera menos calor? Não, ele não libera menos, ele libera mais calor. Alternativa B, marcou, acabou. Então é uma questão aí de propriedades das substâncias, né? Essa daqui, ó, tranquilo, calor por volume, mas o principal é a temperatura de fusão e ebulição, né? Geralmente essas tabelas têm a temperatura de fusão e ebulição, no caso aqui só a de ebulição. Beleza? Tranquilo, questãozinha fácil também, estado físico. Isso aqui é um clássico, você pôr temperatura. Isso aqui cai desde questão de 1988, questão da Unicamp lá, antigaça, é para fazer isso daqui. Então isso aqui é antiguíssimo. É muito comum você usar a tabela de fusão e ebulição para descobrir o estado físico e fazer questões com isso, tá bom? É muito clássico. Beleza? Vamos para o próximo. Próxima questão agora.